Da ESPN Brasil, a partir de agora as emoções do Campeonato Espanhol de Futebol, sem dúvida a maior atração do continente europeu e de todo mundo na temporada 96-97, a entrada em campo aí do Tenerife com o uniforme na cor azul, o Real já batendo bola no gramado do estádio Santiago Bernabéu com o seu uniforme todinho branco, um dos mais tradicionais do futebol mundial. Cerca de 80 mil pessoas presentes no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, fundado em 47, com capacidade para 106.500 torcedores. Aí Gracia Redondo, o juiz desta partida, que é válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, que tem o Barcelona na liderança com 23 pontos ganhos. O Real Madrid é o vice-líder com 21 pontos ganhos. Essas equipes ainda não perderam no campeonato. Aí a equipe do Tenerife pousando para a chamada fotografia. O Tenerife, que é o 8º colocado com 13 pontos ganhos. Um jogo muito importante para o Real, que claro, tem que partir para a vitória para continuar aí no encalço do Barcelona, buscando a liderança. E o jogo entre eles acontecerá no próximo dia 8 de dezembro, exatamente no estádio Santiago Bernabéu. Você vê aí o brasileiro Roberto Carlos, sem dúvida, uma das grandes atrações do Real, conversando ali, sei lá em qual idioma, possivelmente no espanhol, com o Mijatovic, o camisa número 8 do Real Madrid, uma das atrações da equipe branca. Aí o capitão Hierro, também o capitão Loretti, o número 2 da equipe do Tenerife. Os times já estão escalados, definidos. Vamos conferir as escalações para mais esta partida, válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid joga com Ilgner, número 25 no gol. A linha com Chendo, número 2, Alcorta, 18. Hierro, número 4, Roberto Carlos, número 3. Aí está o Ilgner, o goleiro alemão do Real Madrid. Aí o meio campo com Redondo, número 6, Mijatovic, número 8. Sidorf, número 10, Álvaro, número 24. E o ataque com Raul, número 7, Zucker, número 9. O técnico é o italiano Fábio Capello. O Tenerife com Orreda, número 1, Ballesteros, 12. Loretti, número 2, Pablo Paz, número 4, César Gomes, número 22. Alexis, número 3. Jokanovic, número 6, Vivar Dourado, 14 e Dani, 19. O ataque com Kodro, jogador bósnio, número 9, e Pinidia, número 16. O técnico Jupp Heynckes. A partida vai começar e terá a arbitragem de Gracia Redondo, que você está vendo aí tomando as últimas providências para o início desta partida no estádio Santiago Bernabéu, válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, temporada 96-97. É o Real do brasileiro Roberto Carlos, que vamos acompanhar jogando em casa. Autoriza Gracia Redondo. Bola rolando, está valendo. Real Madrid, Tenerife pelo Campeonato Espanhol. Conosco o comentarista Paulo Calçade. Olá, Calçade. Olá, Luiz Roberto, amigos da ESPN Brasil. Bom, o Real é o 2º colocado no Campeonato Espanhol. Tem uma excelente campanha, 21 pontos ganhos, 9 partidas, 6 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Um dos poucos times invictos ao lado do Barcelona e também do Deportivo La Coruña. Marcou 21 gols e sofreu apenas 8. Já o Tenerife é o 8º colocado, 13 pontos, 9 partidas, 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. 18 gols pró, 11 gols contra. O Real é favorito ao jogar em casa. Real que ainda não perdeu nem empatou, venceu todos os seus adversários em casa. E o último jogo em casa do Real foi um 6-1 no Real Sociedad. Um lindo jogo transmitido pela ESPN Brasil. E que o destaque foi a dupla Mijatovic e Zucker. Uma dupla que também está começando, está dando o que falar no Campeonato Espanhol. É a equipe, você está vendo, estádio lotado. Não tem como, o Real é favorito hoje. Você viu a falta do Dani sobre o brasileiro Roberto Carlos. Estou sentindo no primeiro instante, mas tudo bem com ele. O Roberto Carlos, que sem dúvida é uma das atrações do Real Madrid. Jogando muito. Nesta partida que o Calçade se referiu há pouco, ele foi uma das principais figuras em campo, né? Aparecendo demais no ataque. Roberto Carlos com 23 anos. É o único brasileiro em campo. Temos ainda argentinos. São 3-2 no Tenerife e 1 no Real Madrid, que é o Fernando Redondo. É a bola no ataque para o Zucker. E o Mijatovic foi lá na disputa, não dominou. Chegou bem o Pablo Paz. De novo o levantamento para o Raul. Deu a impressão que ele usou o braço ali empurrando o Loretti. E agora o impedimento no ataque do Real Madrid. Aí está o goleiro Orreda, que também é argentino. Esse é o Mijatovic.
jogador iugoslavo. Temporada passada marcando 28 gols pela equipe do Valência. Sai jogando o Tenerife. A equipe normalmente do bloco intermediário do futebol da Espanha. Aí o César Gomes. Levantamento muito forte, a bola vai sobrando com o goleiro Wilgner. Aí Roberto Carlos. Fernando Redondo. Aí o argentino de 27 anos. É bonito da gente ver o Redondo jogando, né? Tem um estilo todo especial. Chendo. O Real jogando em casa no Santiago Bernabéu. Hierro. Aí vem o capitão, 28 anos. Recomeça o Real. Fernando Redondo. Aí o Roberto Carlos aparecendo no ataque. Passou mal. Alexis na recuperação. Aí o Dani. E a falta sobre ele. Aí está o Dani, camisa 19, jogador de 24 anos do Tenerife. Comecinho de partida, primeiros 3 minutos. 0-0, Real Tenerife. Aí o Sidorf na disputa. Jogador nascido em Paramaribo. Defendeu na última temporada a Sampdoria. E como é natural do Suriname, tinha a nacionalidade holandesa. E lá começou a sua carreira na Europa. Aí uma falta para o Tenerife. Bola para o César Gomes. A jogada com o Alexis. Chegou bem o Hierro. Aí o Sidorf. Marcação do Vivar Dourado sobre ele. Olha o Raul. Sidorf. Suker. Olha o Suker. Com a esquerda que é boa. Trabalhando bonito a bola. Dá para você sentir pelos aplausos do público. Aí está o Suker, o croata Suker de 28 anos. De novo por outro ângulo para você. A esquerdinha do Suker. Tem estado sempre em cima na pontaria nos últimos jogos do Real. Luiz Roberto, e o Tenerife é um adversário que o Real Madrid não gosta nem de lembrar. O Real perdeu 2 ligas jogando diante do Tenerife, né? O Tenerife é adversário assim no final do campeonato e o Real acabou escorregando diante do Tenerife, né? E numa delas, a de 92-93, o árbitro era justamente o Gracia Redondo, que está apitando o jogo hoje. Então a diretoria do Real achou uma piada de mau gosto colocar esse árbitro para o jogo, que é claro, o árbitro, né, sempre ocupado, e no caso as arbitragens do Campeonato Espanhol, há muita polêmica sobre o nível das arbitragens e se discute muito. O Fábio Capello disse que para ele pouco importa o árbitro, o que importa é o adversário. Nesse jogo que você se referiu, teve até um gol contra do Ricardo Rocha, se eu não estou enganado. Essa derrota por 3-2 do Real Madrid. Ninguém acreditava que fosse possível. Mas por isso o futebol é apaixonante. Aí o Roberto Carlos faz a proteção. Sidorf. Marcação do Codro. Alcorta. Aí está o Roberto Carlos no detalhe para você. 23 anos. Tem o Roberto Carlos, que é natural de Garça, no interior de São Paulo. Sidorf. Marcação do Vivar Dourado. Recomeçando com o Roberto Carlos. Você viu o Redondo pelo círculo central. O Sidorf recebe mais à esquerda. Dourado vai na marcação. Cruzamento para o Suker. Antecipação do Mijatovic. Foi oportuna a bola desviada. Escanteio para o Real Madrid. Pegou de esquerda o Mijatovic. E a bola acabou resvalando no Pablo Paz. E saindo em escanteio para o Real Madrid. 6 minutos e meio do primeiro tempo. 0-0 pelo Campeonato Espanhol. A participação intensa do torcedor do Real. Você viu ali o Fernando Redondo com a 6, o Mijatovic com a 8. E vem a cobrança de escanteio. Aí o Roberto Carlos e o Álvaro. Jogada ensaiada, o Bandeira ficou com o instrumento erguido. E você vê que o Gracia Redondo está apontando lá a irregularidade na cobrança do escanteio.
Aí no detalhe o Fernando Redondo para você. Não valeu a cobrança do escanteio. Desde o primeiro instante do toque do Roberto Carlos, o auxiliar ficou com o instrumento erguido. E consequentemente nós vamos para a cobrança de novo. Aí o Álvaro afasta-se agora. Volta para lá, o Roberto é que está com a bola nas mãos. O juiz está marcando. Vamos ver o que ele vai marcar. Ergue o braço aí no sentido do tiro livre indireto. Marcou uma falta em favor do Tenerife. Vai sair jogando, portanto, a equipe do Tenerife. Falta, sinceramente, não vi. Vai recomeçar a equipe do Real Madrid com o Wilgner. O Alcorta vira o jogo mais à esquerda. E a falta acontece sobre o Mijatovic. Está o Yugoslavo no detalhe para você. O Alcorta, o passe para o Mijatovic. E acontece realmente a falta do Ballesteros. É a recuperação do Tenerife que sai jogando. 8 minutos. Olha o Zucker, pintou o gol. Que defesa do goleiro! Que defesa sensacional de Ojeda, o argentino. Jogador que foi do Lanús para o Tenerife. Lanús que atualmente é vice-líder do campeonato argentino. Fez uma grande defesa. Veja de novo, olha o Zucker. Caiu na direita que não é a boa não, mas a finalização foi precisa, né? Rasteira. E uma grande defesa do goleiro Ojeda. Aí vem o Tenerife. Jokanovic trabalhando mais à esquerda, Pablo Paz. Yugoslav Jokanovic recebendo. Dani. Aí o bom lance em cima do Roberto Carlos e o Redondo chega fazendo a falta. Em cima do Dani que você vê aí no detalhe. Graça Redondo. Vai lá, aproxima-se do seu xará, que é o Fernando Redondo. Deu para você ver por esse ângulo que o Redondo entrou lateralmente cometendo a falta, atingindo somente o jogador. Mas não saiu o cartão não. Aí está o Dani para fazer a cobrança da falta. O Wilgner orientando a sua barreira. Você viu ali o Mijatovic, estava de homem base. Aí a cobrança do Dani. E o Fernando Redondo para fazer o corte de cabeça, tocando pela linha de lado. De novo o Dani. É o Tenerife buscando a iniciativa do jogo. Loretti, Dani. Leva pelo meio. Aí a jogada mais à esquerda. Pinidia tentou o levantamento, o corte do Alcorta, do Hierro, perdão. Ele sai jogando para o Real com o Roberto Carlos. Por essa imagem, como o Santiago Bernabéu está praticamente lotado. Seedorf. Chendo. Sai jogando o Real Madrid. Primeiros 10 minutos de partida na etapa inicial. Aí o capitão Hierro. 0 para o Real. 0 para o Tenerife pelo Campeonato Espanhol. 10ª rodada. Mijatovic. Zucker. Aí a bola passou, sobrou fácil para o Pablo Paz, que sai jogando para a equipe do Tenerife. Nesse dia 1º de novembro, pela ESPN Brasil, você vai acompanhar Campeonato Argentino Boca e Vélez. Um clássico do futebol argentino. No estádio do Vélez. O Vélez que é o atual bicampeão argentino. A partir da 1h15 da tarde. E na sequência os gols de toda a rodada do torneio Apertura. Olha o Zucker. Na esquerda que é boa. Chegou bem o Ballesteros. Sai para o jogo. Encontrando um pouco de dificuldade o Real, hein, Calçade, para trabalhar essa bola na entrada da área especialmente, né? Encontrando, porque o Tenerife marca e marca muito bem. O Tenerife é uma equipe, não é boba não. É o 3º melhor ataque do Campeonato Espanhol. Até surpreendentemente, ele fica apenas atrás de Barcelona, que sabe armar muito bem as equipes, um treinador alemão
e exerce uma marcação muito forte no Real. O Real que já mostrou aí as dificuldades que tem para se deslocar. Foram poucas as chances. Geralmente tem um jogador do Tenerife muito bem colocado e se antecipando as jogadas. De novo o Tenerife. Bola com o Loret. Alexis e o impedimento do Pinilla. Aí está o Pinilla com a 16. Estilo Luiz Henrique e tudo mais, né? O cabelo meio quase que raspado. Estilo Ronaldinho. Vou colocar assim que fica mesmo. É que o Ronaldinho é quase zero a máquina do Ronaldinho, né? Alguns outros jogadores usam mais a máquina no 2, lâmina no 2 ou no 3, no degrau 3, para ficar com um pouco de cabelo. E no Brasil uma série de jogadores, né? Os jogadores têm a maquininha na mala, na bagagem. Viaja, leva, que nem fazer a barba com o aparelho de barbear, né? Aí o Balesteiro fazendo a falta. Em cima do Mijatovic. Chegou empurrando, usando o braço pelo alto. Você viu. A falta, portanto, para o Real Madrid. Roberto Carlos próximo para a cobrança. Aí o goleiro Orreda. Ajeitando o Roberto Carlos com o maior carinho para fazer a cobrança. Aí está o atacante Zucker. E o Roberto está ali. Gracia Redondo é o juiz da partida. Aí a barreira do Tenerife. Vai sair bomba de Roberto Carlos. Preferiu o passe na direita. Aí o Chendo. Para a área, para o Zucker. Virou para a esquerda. Aí o Pinilla lá atrás sai para o jogo. Tocando para o Codro. Mais à direita para o Dani. Aí Loret. Alexis. Dani outra vez. Roberto Carlos. Hierro. Chendo. 14 minutos, 0 Real. 0 Tenerife. Você falou do Chendo. O Chendo está numa posição crítica hoje no Real Madrid. Posição da lateral direita, que tem o português, o secretário, não está indo bem. O Real procura um lateral direito e até comenta-se na Espanha que essa procura é por um lateral brasileiro. Fala assim, César Prates do Internacional, convocado pelo Zagallo recentemente para a seleção, ou Anderson dos Santos. O Real está atrás de um novo lateral, porque o secretário não está indo bem, não se deu bem, e o Fábio Capello, que é um lateral que apoie, se não do mesmo nível do Roberto Carlos, mas alguém que possa também fazer o jogo fluir pelo lado direito. Aí você viu o Alcorta perdendo, aí vai o Codro, queria uma falta, Roberto Carlos recupera, sai jogando com o Redondo. Olha o que fez o Redondo. Aí sai jogando o Tenerife. Recuperação do Real com o Roberto Carlos. Chegou muito bem o Jokanovic. Sai jogando para o Tenerife. O passe sai errado. Manual. Não chegou no Dani, não. Pedia pela direita. Manual favorecendo o Real Madrid. Roberto Carlos pronto para fazer a cobrança. Nesta sexta, 1º de novembro, 9h15 da noite, por dentro do basquete especial. Alcorta. O Zucker sai bem da área, vem receber na meia esquerda. Chendo. Aí o Pinilla encosta na marcação. Sidorf. Raul. Pablo Paz da recuperação para o Tenerife. Aí o Codro. Ele fica sentindo, hein? Sai mancando da jogada. Contra-ataque do Real. Melhora para o Balesteiros. O Codro continua sentindo, mancando. Bola com o Pinilla. E a falta sobre ele. O Codro, jogador da Bósnia, ele que era do Barcelona na temporada passada. O que aconteceu? O Barcelona acabou contratando aí o Pizzi. Sobre ele. O Codro, jogador da Bósnia, ele que era do Barcelona na temporada passada. O que aconteceu? O Barcelona acabou contratando aí o Pizzi, que foi artilheiro do campeonato jogando pelo Tenerife, o argentino, o hispano-argentino, jogador que atuou, ele nasceu na Argentina, acabou se naturalizando, né? E inclusive jogando pela seleção espanhola.
o Pizzi foi para o Barcelona e o Barcelona, o que aconteceu? Não foi nenhuma negociação, uma troca. O Pizzi não envolveu o preço de passe, foi uma negociação Pizzi-Barcelona diretamente, e aí o Tenerife acabou contratando o Codro, que acabou sobrando também na equipe do Barcelona, com tantos craques, a chegada do Ronaldinho, do Pizzi, a volta do Stoichkov. Então a melhor saída, a saída mais fácil foi levar o Codro, que não vem bem, viu, Luiz Roberto? Codro, a exemplo do Barcelona, está devendo ainda, ficou devendo na temporada passada, e essa aqui não está legal. Aí ele com a bola. Fez mais um equívoco aí o Codro, que você está vendo no detalhe. Codro tem 29 anos, jogador da Bósnia. O Real está com 5 estrangeiros no campo. Suker, croata, Sidorf, surinamês, Mijatovic, jugoslavo, Redondo, argentino, e o Hübner, que é alemão. Já o Tenerife, com o Orreda e o Pablo Paz, argentinos, Jokanovic, que é jugoslavo, e o bósnio Codro. Aí o Dani. Placar de 0-0, Real e Tenerife, hein? Bola para o Pinilla. Aí vai o Hierro. E acontece a falta sobre o Dani, mais uma vez, exatamente. Aí está o Dani no detalhe caído. Olha como o Hierro chega e acerta o Dani, hein? Nossa, uma entrada forte do Hierro por esse ângulo. Então fica mais clara a entrada forte do Hierro. Era lance para cartão aí para o Hierro. Caído o Dani por um ângulo inicial do lance. Não dá a impressão que ele visasse só o jogador, não. Mas por esse ângulo lateral ficou claro que ele visa o jogador, porque a bola está no chão, ele toca exatamente onde ele está com a mão ali, ó. E esse é um daqueles árbitros, Luiz, que deixa bater e depois tenta resolver as coisas no segundo tempo. Ele tem, na temporada passada, ele apitou 22 jogos, um dos daqueles que mais trabalhou, e distribuiu apenas 83 cartões amarelos e 6 vermelhos. Quer dizer, isso aponta, pelo menos, e a gente acompanhando aí a trajetória dele, que é daqueles que existem muitos até na Liga Espanhola, que deixa o jogo seguir e depois tenta resolver na segunda etapa. E não é assim, né? Era uma jogada para cartão amarelo. Aí o Alcorta cortando. Sai jogando para a equipe do Real Madrid. 0-0 vai persistindo. O torcedor do Real, claro, já começa a ficar irrequieto nas dependências do Santiago Bernabéu. Olha aí, para você ter uma ideia, Luiz, das dificuldades que passa aí o Tenerife. O Tenerife tem 2 desfalques hoje, que é o Chano e o Robaina, jogadores que nem viajaram, né, estão contundidos, e ainda tem uma lista aí daqueles que integram o departamento médico, o Rapal, o Conte, o Antônio Mata e o Neville, jogadores que não estão à disposição do Jupp Heynckes. Então o Tenerife tem uma missão, eu diria, no Santiago Bernabéu bastante difícil hoje, e é claro, tenta aí um empate, porque vitória já seria demais, né? Jogando fora de casa com tantos desfalques. Mas é uma equipe lutadora, embora, como eu disse no início, o Real não perdeu nem empatou jogando em casa, venceu todo mundo. Chegamos a 20 minutos do primeiro tempo no Santiago Bernabéu, 0 para o Real Madrid, 0 para o Tenerife. É o Campeonato Espanhol, 10ª rodada para você. Real vice-líder, 21 pontos, atrás apenas do Barcelona com 23. Tenerife 8º com 13, enfim, uma grande partida do Campeonato Espanhol. Aí o goleiro Orreda, argentino Orreda. Escanteio para o Real Madrid. Santiago Bernabéu tem capacidade para 106.500 torcedores. Dá para você ver que ele não está totalmente lotado, não. Mas vai mantendo a média aí dos 90, 95 mil pagantes, 85 por partida. Aí o Orreda foi bem no segundo andar para fazer a defesa. Redondo estava lá esperto na jogada. Na temporada passada, a média do Real foi de 69.047 torcedores. O segundo da Liga, o Barcelona, foi o primeiro com 76 mil. Então, isso porque os dois não fizeram boas campanhas. Não fizeram boas campanhas. O Real era o campeão, né? Ele jogou a temporada passada como campeão, só que cumpriu uma temporada péssima, né? Então, e quem levou o título foi o Atlético de Madrid, rival do Real. Mas é um número impressionante, mesmo com o Real ficando na situação que ficou o próprio Barcelona.
São realmente as duas maiores equipes na Europa em nível de público médio. E mesmo não tendo feito uma grande campanha, os números são impressionantes. Para você ter uma ideia, Luiz e amigos da ESPN Brasil, o Compostela na temporada passada foi o 22º colocado em média de público, 9.809 torcedores. Essa daí é a média do Campeonato Brasileiro atual. Aí Roberto Carlos. Mijatovic chegou, com ele também o Gomes, jogador de 29 anos, o César Gomes, desenhando em manual para o Real. E pode prestar atenção, o César Gomes não desgruda do Mijatovic, é uma marcação individual, onde ele vai, o Gomes vai atrás. Isso acontece também no caso do Ballesteros e do Llorente. O Llorente atrás do Raul e o Ballesteros atrás do Sucre. Outro manual para o Real Madrid. 0-0 em 22 minutos do primeiro tempo. Roberto Carlos, aí o Dani vem se destacando nesse comecinho de partida. Aí o Roberto na cobrança do arremesso. Olha a força do Roberto. Vamos ver. Como aprimorou o Roberto, hein? Seedorf. Do titular da seleção holandesa. Uma das atrações do Real Madrid. O Seedorf, no amistoso Brasil e Holanda, sofreu pênalti, que culminou com o empate da seleção holandesa no finalzinho na Arena de Amsterdã. Aí o Schendo na cobrança do manual, também arremessando lá na área. Jokanovic, bola voltou para o Schendo. Olha o cruzamento, escanteio para o Real Madrid. Deve ir para lá o Roberto Carlos, como sempre. Aí o Schendo aplaudido pelo público. E o Seedorf, que você citou, Luiz, é um dos jogadores criados, né, e descobertos pelo Ajax. O Ajax faz hoje o melhor trabalho de base de todo o planeta. Um país pequeno, mas que descobre bons jogadores. E aí o Roberto Carlos e o Álvaro na cobrança do escanteio. Roberto levantando. Passou o goleiro. Não sai o gol do Real Madrid. Aí está o Orreda. O Seedorf tem apenas 20 anos. Repetindo para você, natural de Paramaribo, no Suriname. A ex-Guiana holandesa. Outro escanteio para o Real. Olha o levantamento aí. Aí o Orreda. Olha o que ele teve que fazer. Socou a bola com a mão direita, com o braço direito. Aí Vivar Dourado. Seedorf aperta, leva melhor. Levantou Raul na trave e passou por toda a extensão do gol. Olha o Orreda, ele beija a trave. O Sucre faz um sinal de positivo para o Raul, que cabeceou de forma linda. Olha só o cabeceio, que beleza. Ela toca no chão e na trave, passa por toda a frente do gol e não entra a bola do Real Madrid. Depois o Orreda foi lá bem agradecer, reverenciar a trave com requinte. E aí o tiro de meta para o Tenerife. É natural, né, o Calçade? Afinal vai ser essa pressão o tempo todo, né? Ele já sabe, ele já chegou preparado ao Madrid sabendo que ia encontrar pela frente. Agora o Jupp Heynckes arma aí uma marcação excelente. O Real tá amarradinho nessa marcação, né? O Llorente, número 2, fica no Raul número 7, acompanha o Raul. Raul joga um pouquinho mais recuado, porque à frente tem o Sucre, né? E na cola do Sucre o Ballesteros. E vai você, Luiz. E olha o Real chegando, Mijatovic. Vamos ver a sobra. Pela direita. Levantamento do Schendo para a área. Muito forte a recuperação do Tenerife, completando o Calçade. Se na cola do Sucre tem o Ballesteros, na do Mijatovic tem o César Gomes. Então tem aqueles 3 homens de definição, 3 artilheiros, jogadores que marcaram muitos gols na temporada passada, né? O Sucre, Mijatovic e o Raul. E qual é aquele jogador de habilidade, né? Quem é o homem que coloca a bola onde quer no meio de campo? É o Mila, ou melhor, o Redondo, né? O Mila está no banco, o Redondo voltando a jogar, o Mila foi para o banco. E o Redondo é o homem do toque refinado, que faz o lançamento, o passe um pouquinho mais longo. Então também tem uma marcação muito boa em cima do Redondo. O Jokanovic marca o Redondo e o Jupp Heynckes tenta impedir que o meio de campo crie e também que os homens de frente recebam essa bola. E por enquanto vai dando certo. O Real tem que usar as laterais, o Roberto pelo lado esquerdo, o Schendo pelo lado direito, mas o Real vai tendo problemas. Não é aquele Real que a gente viu
que deu um show de bola em cima do Real Sociedad, 6-1, mas olha, o placar realmente naquele jogo expressou a beleza da partida, foi um jogo muito bonito, e o Tenerife vai resistindo aí nesse, não diria início de primeiro tempo, já passamos da metade do primeiro tempo, é um jogo em que, taticamente, muito interessante, Luiz. E nesta sexta, 1º de novembro, para você, as emoções do campeonato alemão, às 9h30 da noite. Borussia Dortmund e Arminia Bielefeld. É mais um grande campeonato europeu, atração no maior canal de esportes do Brasil para você, assinante da ESPN. Aí o manual para o Tenerife. Chegamos a 27 minutos do primeiro tempo, 0-0. Aí o Hierro. É o Real que vai para o jogo. Chegou bem o Pablo Paz, cortando. Redondo chegou. Aí o jogo perigoso. Chamada solada do Redondo. E a marcação da arbitragem da falta cometida pelo argentino de 27 anos. Ficou claro realmente que ele acabou exagerando na disputa de bola com o Jokanovic. Ainda algumas notas do futebol espanhol. O Sevilha está tentando aí contratar o Bebeto que com a chegada do Romário não deve ficar no Flamengo, né? E, como eu disse também no início, o Real se movimentando para tentar contratar um lateral direito. As equipes espanholas já estão, né, todas elas não, aliás, o futebol espanhol não parou de contratar, né? Os jogadores foram sendo contratados, jogadores que vão em dezembro. Há uma abertura aí nas contratações, é uma janela, as equipes podem se reforçar. Por exemplo, aqui do Brasil estão indo o Reinaldo, do Atlético Mineiro, e o Flávio Conceição para o La Coruña. É o Campeonato Espanhol que você acompanha toda semana, com jogos ao vivo pela ESPN Brasil. Todo sábado, todo domingo. 2 grandes jogos de cada rodada do Campeonato Espanhol e exclusivo. O maior campeonato do planeta nesta temporada, evidente. Pela oscilação, a Espanha acabou nivelando pelo alto. Aí o Redondo argentino. E não faltou dinheiro, Luiz. 200 milhões de dólares em contratações. Todas as equipes espanholas. É muito dinheiro. Nunca se gastou tanto dinheiro no futebol espanhol. E a gente está vendo aí um desfile de craques. É muito jogador e jogador bom. Você, na semana passada, passava alguns números do budget de cada grande time, né? O Barcelona com um orçamento de 100 e não sei quantos milhões, é isso? O Barcelona tem um orçamento de supera aí a casa dos 80 milhões de dólares. Só para que o assinante da ESPN Brasil tenha uma ideia, o Borussia Dortmund, que é o atual campeão alemão, bicampeão alemão, tem um orçamento de 18 milhões. Olha a diferença. Coisa absurda, né? Agora, o importante, Luiz, é que todas as equipes, a maioria, isso acontece no futebol europeu, né, tem orçamentos. Então tem uma previsão orçamentária ao longo do ano de quanto pode gastar. Então, né, você sabe que se fizer loucura, o time pode até ser rebaixado, né, de categoria. Aí uma comissão que analisa as finanças. Então isso é muito importante. Seria importante que as equipes tivessem seus orçamentos, aqui eu digo até no Brasil, né, aprovados e que, né, caminhassem dentro de suas possibilidades. O futebol brasileiro seria, eu diria assim, mais verdadeiro, mais correto, né? Porque os times, muitos deles estão quebrados, né, Luiz? Sem dúvida, chega no meio do ano, vamos tentar arrumar um dinheiro, aí pede emprestado ali e levanta aqui para fazer uma outra contratação. Aí a falta do Álvaro sobre o Pinilla, que você vê aí no detalhe. 0-0, de novo a jogada para você. Olha o Pinilla como o Álvaro, pelo alto, acabou atingindo com o cotovelo o rosto do Pinilla. Tem a bola em profundidade para o Mijatovic. Ele não alcança o goleiro Orreda. Está o Mijatovic no detalhe para você. De novo o Real. Fernando Redondo. Seedorf. Chendo. Redondo. Raul. Raul corta. Impressionante a marcação do Tenerife. E o manual para o Real Madrid na marca de 31 minutos do primeiro tempo no Santiago Bernabéu.
Continua 0-0 Calçade. E um detalhe, a gente falava do potencial, né, dessas equipes. O Real Madrid tem 66 mil sócios contribuintes, que contribuem com o futebol do clube, pagam lá a sua taxa mensal e esse dinheiro vai para o orçamento do clube. O Barcelona tem mais de 100 mil sócios, então também é outra prática muito interessante, né? E fica muito claro que são os associados de cada equipe. Olha o ataque do Tenerife com o Pinidia. Buscava o Codro no comando, vai bem Hübner. E ele está jogando. E o Real ainda tem um patrocínio, né? O Barcelona nem precisa. Não é aprovado o patrocínio pelo conselho do clube. O Barcelona é sui generis, né? É outra coisa. Recentemente o Barcelona promoveu uma feira, que acontece há alguns anos já. Vai você, Luiz. Olha o Suker aí no comando, pé esquerdo, ele é bom com a esquerda. Mas é impressionante a marcação. Completando o Calçado. Chamada Barça Mania. E alguns dias, ônibus do Barcelona, produtos sendo vendidos por toda Barcelona. E é uma festa, se vende muito e o Barcelona faz a sua propaganda. Quer dizer, é uma coisa espetacular o que acontece, movimenta toda a cidade a Barça Mania. Quando você chega no Barcelona, aí você viu o lance do Redondo com o Dani, que ficou sentindo mais uma vez. Quando você chega no estádio, você vê um estádio ao lado do Camp Nou, do Nou Camp, gigantesco. Aí a disputa do Redondo anterior você vê atingindo o Jokanovic pelo alto, inclusive, veja só. O Redondo já merecia o amarelo, não foi dessa vez, foi daquela primeira, Luiz. Agora a segunda, tudo bem que ele joga um futebol muito fino, mas quando vai para bater o Redondo, ele não tá legal ainda fisicamente, o Redondo que vinha de contusão, então ele anda chegando atrasado nas bolas e na marcação e anda batendo no lugar de bater na bola, ele anda batendo nos adversários. Completando, você chega no Nou Camp, de repente tem um estádio ao lado, que é inclusive interligado por um túnel, um negócio por um viaduto, digamos assim, né? E aí você fala, o que é isso? Quem não conhece, quem não sabe o que é. Não, esse é o Mini Nou, onde joga o Barcelona B. Um estádio com 30 mil lugares, todos devidamente numerados e cobertos. Mas é uma coisa que não dá para imaginar, né? É um negócio fantástico, realmente a organização do Barcelona, a estrutura do Barcelona e a paixão que representa o Barcelona para a Catalunha. Aí o Alcorta continua 0-0 para alegria do torcedor do Barcelona. Seedorf pegou bem o Pablo Lopaz para fazer o corte. E um dos desfalques do Real hoje, o desfalque é o Sanchís, que atua na defesa. Ele está contundido, fica 3 semanas fora da equipe, então está dando uma oportunidade de jogar ao Alcorta. Virada do Roberto Carlos na direita para o Álvaro. Aí na hora de passar, passa mal o Pablo Lopaz, outro argentino do jogo. Atuou no News, no Banfield. Olha o Raul em profundidade. O juiz apitou. Pelo jeito marcou falta do Raul. Aí está o Raul. Teve uma bela performance na Copa dos Campeões do ano passado. O Real que foi eliminado pela Juventus, que conquistou o título contra o Ajax na final. O Raul, que foi, pela primeira vez, foi convocado para a seleção espanhola principal pelo Javier Clemente. O Raul tem 19 anos apenas, foi convocado para o jogo diante da República Tcheca, 0-0, fora de casa, não jogou na Espanha. E ele foi muito bem naquela partida, foi pelo menos a estreia, marcou a estreia desse jogador, que gerou também uma grande polêmica na Eurocopa ao não ser convocado para a Eurocopa. Era grande discussão no momento, por que o Javier Clemente não levou o Raul para a Eurocopa. Aí está o Llorente fazendo a cobrança de falta. Dani, Roberto Carlos. Com estilo bonito, Roberto, para o Redondo. Álvaro, para o Suker. Pablo Paz tocou, a bola vai pela linha de fundo. No desígnio do argentino Pablo Paz. Escanteio para o Real, vai lá o Roberto Carlos. Aí o outro argentino, o goleiro Orreda. E o Suker ali pertinho dele. Aí vai o Roberto Carlos. Aí o Balesteiros marcando o Suker. O Roberto e o Álvaro. E os jogadores do Tenerife não estão na distância regulamentar. Aí o cruzamento. Olha a sobra do Seedorf. E o tiro de meta.
favorecendo o Tenerife, quando chegamos a 36 minutos. Aí você vê o Seedorf. E de novo a jogada. O bate-pronto ali do Seedorf. Olha, Luiz, em que pese a boa marcação do Tenerife, ela está sendo bem executada, a marcação até individual em alguns jogadores, né? Uma marcação mista, naqueles principais, nos 3 homens de frente, uma marcação individual, no restante a marcação por zona. Agora, o Real também se complica, né? O Real não consegue criar o meio de campo com o Seedorf e o Redondo. Eu acho muito pouco até para a criação da equipe, né? A região mais importante, apenas esses 2 jogadores, e eu acho que o Real necessitava de um jogador um pouquinho mais criativo até, e tem o Álvaro ali jogando como volante. Vai você. Olha o Pinidia, experimentou e a bola foi pelo alto, grande chance, perde o Tenerife, hein? Aí está o Pinidia. Porque o Álvaro é o único jogador praticamente de marcação efetiva, é o jogador que um pouquinho mais preso que fica, né? O Seedorf e o Redondo tentam trabalhar a bola, mas com boa marcação. E o Raul é um atacante, o Raul não é um homem de criação, ele é mais, ele vem com a bola, mas nessa função que ele está um pouquinho mais recuado, ele é esse terceiro atacante que joga o Real do Fábio Capello, que em determinados momentos atua num 4-3-3. Mas tá difícil pro Real hoje. Álvaro pro Suker, na trave de novo e voltou pro goleiro. O Mijatovic acertou uma cabeçada impressionante. Aí está o Suker, que entrou como um jato e quase atingiu o goleiro. Olha o Mijatovic, o cabeceio no travessão. Olha o Orreda esperando e o Suker vai e parece que de raspão ali acaba atingindo o Orreda, mas ele pode estar valorizando também um pouquinho, evidentemente. Aí o cabeceio do Mijatovic no travessão. Olha o Orreda olhando para a bola. Parece que toca realmente no chamado raspão. Tá tudo bem com o Orreda. O juiz marcou a falta do Suker. 38 minutos, 0-0 o primeiro tempo no Santiago Bernabéu. E nesta sexta, dia 1º de novembro, às 11 da noite, futebol no mundo, com grandes atrações para você, hein? A seleção de Cuba, que luta por uma vaga na Copa de 98. Gols das Copas Europeias e Sul-Americanas. Um especial com Hamburgo e São Paulo. 2 times da cidade de Hamburgo, na Alemanha. E ainda um balanço da volta do futebol nos Estados Unidos, a Major League Soccer, que terminou há pouco. O evento foi vencido pelo Washington DC. Aí o Wilgner. Tem o Tenerife. E erro na recuperação. E aí o Roberto Carlos. Buscou o passe lá na frente para o Suker ou para o Mijatovic. Muito forte. O Orreda tranquilo para fazer a defesa. E já sai ganhando um tempinho, né? Administrando o placar de 0-0. O que sem dúvida é um grande resultado para o Tenerife, para o Barcelona, para o La Coruña, equipes que disputam o título diretamente com o Real Madrid. Antes desta 10ª rodada, Barcelona 23, Real 21, La Coruña 19, Betis 18, Valladolid 17, Valência 16, Real Sociedad 14 e o Tenerife com 13. Olha o furo, a sobra, o gol, Ilgner! Uma defesa fantástica, finalização pareceu do Codro, exatamente. Ele acertou uma bomba, olha só. Que defesa do Ilgner. Valeu o investimento no goleiro alemão. Quase que o Tenerife abre o placar, hein? Aí está o Ilgner. Impressionante mesmo, hein? Na queima-roupa, uma defesa lindíssima no reflexo. Olha, por pouco o Codro aí não desencanta, deixa a marca dele num furo que parece pra mim que foi do Chendo. Estava ali fazendo a cobertura pelo miolo de defesa e deu uma mancada e deixou o Ilgner, coitado, frente a frente com o Codro. Você via ali o Lorente na área, também o Pablo Paz e o Ilgner de novo. E o reconhecimento do público aplaudindo o goleiro alemão. 41 minutos. Aí o Seedorf. Quase que o Pinidia toma, a bola sobra
com o Raul, tentou a tabelinha, Pablo Paz recuperando, aí o Pinidia na esquerda para o Pablo Paz. Sidorf escorregou-se, o Álvaro foi na jogada e a marcação da falta do Álvaro sobre o Pablo Paz. Aí está o Álvaro, número 24. A bola vai passar por entre as pernas dele, ele deixa o corpo, é uma obstrução. A reclamação dele que é absurda, porque a falta é claríssima. Aí o Wilgner. E lá está o Pinidia para fazer a cobrança. Vai vir levantamento para a área. Outro lá dentro. Encosta também o Jokanovic. Aí o Pinidia, ele entrega um objeto para o Gracia Redondo, que foi atirado ali para o campo. Olha o levantamento aí. Roberto Carlos. Vamos ver a sobra. Contra-ataque do Real Madrid. A virada do Suker. Aí o Mijatovic pede a falta. E ela está marcada. Olha onde estava o Roberto Carlos para receber essa bola aí do Mijatovic, que você vê outra vez aí. Impressionante a velocidade do jogo, né? O Pinidia, que estava lá no ataque fazendo a jogada, foi lá fazer a falta do Mijatovic. E o Roberto, que havia feito o corte, também estava lá na frente. Aí está o capitão Hierro. E o Roberto Carlos vai lá. E o Hierro, que na seleção da Espanha costuma jogar até no meio de campo, em alguns momentos, ao lado do Luiz Henrique. O Luiz Henrique também tem atuado, já atuou pelo lado direito, como tem feito no Barcelona, como lateral. Aí o Roberto Carlos prontinho para a cobrança de falta. Os brasileiros que estão acompanhando pela ESPN Brasil sabem que ele pega forte. Aí vira a bomba do Roberto. Vamos ver. Jogada ensaiada, tocou na barreira. Aí o Roberto deixa a bola sair, mesmo com o Pinidia chegando ali. Em manual para o Real Madrid. Importante, Luiz, apesar o jogo não ser tão fantástico assim para o Real se encontra nesse momento, tem problemas na marcação do Tenerife, mas a personalidade do Roberto Carlos, né, que é um jogador que entrou e está jogando com a maior personalidade, não está sentindo, jogando uma equipe como o Real Madrid, né, jogou na Inter de Milão também, outra grande equipe, mas ele não se intimidou não, em determinados momentos, em alguns jogos, o Roberto comanda o time quando sente que a equipe está apagada, quer dizer, não só pelas jogadas dele pelo lado esquerdo, pelas cobranças de falta, a bola parada é sempre no pé do Roberto, mas o Roberto assume a responsabilidade, e o Roberto que vai bem no Real Madrid. O Capello gosta muito, acredita muito nele, né? Olha a jogada aí do Mijatovic, o lance individual, o Llorente foi bem cortando, o Redondo corrigindo, e a bola sobra de novo com o Llorente. Teve dificuldade ali para dominar, mas consegue sair jogando para o Tenerife. Recuperação do Real. Olha o Real aí. E agora a falta sobre o Mijatovic. Está o Yugoslavo de 27 anos. De novo a jogada para você, a falta cometida pelo Vivar Dourado. E lá está o Roberto Carlos para fazer a cobrança. Tem apenas 23 anos. O brasileiro Roberto Carlos. Por indicação dele, o Real tentou o Flávio Conceição. Foi disputado, né? Real, Barcelona e o Deportivo La Coruña, que acabou levando o Flávio. E aí o Orreda orientando a formação da barreira. 45. Nas últimas duas, lances ensaiados. Agora vai direto a bomba. Que defesa do Orreda. Que lance do Roberto Carlos. E não deu rebote não, o goleiro argentino. Aí está o Roberto. Vamos ver de novo. Que bomba. E neste instante, Gracia Redondo apita o final do primeiro tempo no Santiago Bernabéu. É verdade. 0 para o Tenerife, 0 para o Real Madrid. Daqui a pouquinho a gente volta para a etapa complementar. Esporte assim nunca se viu. ESPN Brasil. Para você, assinante da ESPN Brasil, estamos de volta. Imagens do estádio Santiago Bernabéu. Real Madrid 0, Tenerife também 0. Vai começar o segundo tempo. Aí o time do Real Madrid, você vê o Suker, o Mijatovic, o Suker pedindo empenho para os companheiros. Afinal, 0-0 não interessa para o vice-líder Real Madrid, que tem 45 minutos para resolver sua vida contra o Tenerife.
Autoriza Gracia Redondo, começa o segundo tempo de Real 0 para o Tenerife. Acho que vamos esperar Real em cima do Tenerife o tempo todo, não, Calçade? Bom, é o que a gente espera, porque o Real Madrid jogando em casa e num campeonato que tem Barcelona, Deportivo La Coruña lá na ponta da tabela disputando com o Real as primeiras posições, o Real tem que realmente conquistar os 3 pontos, é o que toda essa torcida espera do Real, né? E quase agora um belíssimo lance, uma chegada atrasada aí do Mijatovic. Então, Luiz, é o que se espera dele. E o Tenerife, olha, eu tenho certeza que o Jupp Heynckes deve ter falado, vamos manter essa marcação, porque tá uma marcação excelente e o Real não consegue se desvencilhar dela. O Real tá amarradinho na marcação do Tenerife. O Tenerife que tem na segurança do goleiro Orreda um dos seus pontos altos. Comecinho do segundo tempo para você. Aí o Dani. Raul acompanha. Toque pelo meio para o Jokanovic. O Yugoslavo de 28 anos. E no jogo mais à esquerda. O Pinilla trabalhou mais à frente. Está o Vivar Dourado. De novo para o Pinilla. Aí o recuo para o Alexis. Recomeça com o Lorente. Aí o passe lá na frente. Pinilla vai chegando. E o Hierro acaba cortando. Aí Redondo. Recuperação de novo do Tenerife. Aí chegando o Roberto Carlos. Em cima dele o Dani. Roberto buscou um esticão lá pro ataque, não deu resultado. Aí Raul, de novo Roberto Carlos. Raul corta. Seedorf. Hierro. Boa jogada do Raul para o Álvaro. Aí para o Seedorf. Mijatovic, Suker na área. Seedorf para o Álvaro. E aí vem o Pablo Paz. O argentino corta. Hierro. Chendo. 35 anos tem o Chendo. É o mais experiente em campo. E aí você viu a falta sobre o Álvaro. E o Real tem um dos jogadores mais velhos aí da liga. O Buio, um dos goleiros reservas, o mais velho da liga com 38 anos. E o Chendo é o terceiro mais velho, viu, Luiz? Tem 35 anos, nasceu no dia 12 de outubro de 61. Fez aniversário este mês. E aí vem o Dani. Roberto Carlos na marcação. E aí o impedimento, né? Porque quando o Dani tocou a bola mais à frente, o Pinilla já estava lá adiantado no impedimento. Um detalhe legal do Chendo, hein? Tem mais de 540 jogos na Liga Espanhola. É jogo que não acaba mais. O jogador conhece demais esse campeonato. Vai bem o Chendo que, como eu disse, está aí, mas deve perder a posição, porque o Fábio Capello já pediu e deve ser atendido. Um novo lateral será contratado. E quando o Fábio Capello pede, o pessoal cumpre, viu, Luiz? Porque tinha os goleiros, por exemplo, Canizares, que é reserva de Subzarreta na seleção espanhola, né? Seria titular natural do Real Madrid, mas não, o Fábio Capello pediu o Wilgner e o Wilgner foi contratado. Aí você acompanha o trabalho do Ballesteros. E o Raul aperta na marcação. Boa virada para o Jokanovic. Vivar Dourado. Recomeça Alexis. Está o Alexis no detalhe. A virada mais atrás para o Ballesteros. Passe muito forte, o manual para o Real Madrid. 4 minutos do segundo tempo. Persiste o 0-0 no Santiago Bernabéu. Aí o banco do Real e o técnico Fábio Capello. Nesta sexta, dia 1º de novembro, Campeonato Argentino, 1h15 da tarde. Boca e Vélez. Um grande jogo para você. E na sequência, os gols do Campeonato Argentino. Toda sexta-feira, 1h15 da tarde, você acompanha um dos jogos da rodada e na sequência, todos os gols de um dos campeonatos mais bonitos do planeta. O futebol argentino é muito interessante, vale a pena conferir. Chegamos a 5 minutos do segundo tempo, 0 Real, 0 Tenerife. É a 10ª rodada do primeiro turno do Campeonato Espanhol.
Esse é o argentino Pablo Paz. Jogou no News, jogou no Banfield. Deu pra você sentir no fundo aí o grito da torcida, né? Olelê, olalá. Grito alá brasileira. Aí o Redondo. E só o manual, hein? Redondo queria a falta, mas não foi não. Pelo menos foi essa a impressão que a gente teve aqui pela imagem do alto, né? Aí Roberto Carlos. Olha o Raul. O juiz apitou aí alguma irregularidade. Raul foi pro cabeceio. Aí está o Raul e o Gracia Redondo. Você vê o Fábio Capello. E sem dúvida um dos treinadores com o maior salário em todo o planeta. 2 milhões de dólares ao ano. É o equivalente ao salário, por exemplo, do Ronaldinho nesse ano aqui, nessa temporada pelo Barcelona. Então dá para você tirar suas conclusões que o Real Madrid quer o título de qualquer jeito, né? O nível de cobrança lá no alto, né? Lá no alto, e o Real, que é a equipe com o maior número de títulos conquistados, né, na Espanha, tem 26 títulos, e o Barcelona vem logo a seguir com 14. Pra gente ter uma ideia, nas 65 edições do campeonato, Barcelona e Real levaram 40 títulos. Daí dá para se entender o poderio desses dois, Luiz. Aí o Zucker, olha o Zucker. Pablo Paz cortou e saiu jogando. Aí o Vivar Dourado. Recuo de novo para o Pablo Paz, que despacha. E a bola vai saindo pela linha de lado. Agora, apesar da boa marcação em cima de Zucker e de Mijatovic, os dois realmente hoje não estão com o mesmo nível, a mesma performance, né, das últimas partidas. E um jogo que a gente cita, né, como exemplo é aquele jogo que nós transmitimos ao vivo aqui na ESPN Brasil. Real Madrid 6, Real Sociedad 1. O Real Sociedad, que não era um time qualquer, vinha muito bem no campeonato. E foi um show de bola, né? Foi um show de Zucker e Mijatovic. Principalmente, esses dois jogadores realmente foram muito bem. E hoje eles estão, apesar da boa marcação, estão apagadíssimos. Tá certo que naquele jogo o Real Sociedad, logo no primeiro tempo, teve um jogador expulso. Mas o detalhe que o Calçado está destacando é que tecnicamente o jogo fluía. Os caras não erraram um passe aquele dia. Um jogaço, uma das partidas mais bonitas da temporada, nesse começo de temporada, né, Calçado? Exatamente. E em relação a esse jogador expulso, é o que todo mundo se queixa, dizendo que o Real joga e joga fácil, porque sempre alguém é expulso no primeiro adversário, né, sai de campo logo no início do jogo. E era o que o Jupp Heynckes dizia, que tem sido muito fácil para o Real, isso técnico do Tenerife, né? Que o Real tem sido beneficiado pelas arbitragens. Opinião dele, eu já vejo o seguinte: eu acho que as arbitragens também não são boas, né? Se fala muito mal da arbitragem brasileira, mas a gente acompanhando os campeonatos europeus, a gente percebe que o problema é de todo mundo, né? Ninguém tem o privilégio, né, a primazia aí sobre os defeitos da arbitragem. Se ela erra no mundo todo. Agora, daí que o Real está tendo essa boa campanha por causa das arbitragens, é demais. No ano passado, a crítica era para o Atlético de Madrid. Como estava ponteando a tabela, todo mundo ajudava o Atlético de Madrid, todos os árbitros. Então, Luiz, isso não muda, já faz parte do futebol. Olha o Roberto Carlos arremessando lá na área. Subiu bem para fazer o corte o Llorente. Aí o Redondo, Seedorf. Preparou para o chute, desarmado, continuou. Tem o Álvaro pela direita, não passa, agora sim para o Álvaro. Olha o levantamento, vai bem o goleiro Orreda. É o argentino mostrando sua capacidade aí. Aí o Pinidia, 25 anos, o atacante do Tenerife. Olha o Codro. A bola vai saindo, com impressão de impedimento, mas de qualquer forma a bola foi pela linha de lado. Aí o Pinidia fez a jogada. Ele marcou realmente o impedimento. Marcou e para mim ele estava impedido, sim. Estava um pouquinho à frente. O Codro, se tivesse aguardado um pouquinho, teria feito um belíssimo contra-ataque. Foi essa a impressão realmente. Olha o Roberto Carlos fazendo passe para o Seedorf. Que toque, hein? Aí o Seedorf. Vivar Dourado na marcação. E agora a falta em cima do Seedorf. Encosta lá o Mijatovic para fazer a cobrança. Aí você vê o goleiro Orreda. Roberto Carlos fica um pouco mais atrás, Redondo na área e erro também
O Álvaro fica na sobra, observe, quase na linha da meia-lua. Aí vem o levantamento, Orreda. Tá o Suker, o croata Suker, mas hoje a coisa tá ficando complicada. Chegamos aos 10 minutos do segundo tempo, continua 0 para o Real, 0 para o Tenerife pelo Campeonato Espanhol. Continua 0 a 0. O Roberto Carlos, um carrinho forte de frente. Desnecessário, hein, Roberto? Perigoso esse tipo de entrada, né? Perigosa esse tipo de entrada. Aí o Real Madrid com o Roberto. Levantamento para o Suker. É a marcação do César Gomes e a bola vai pela linha de fundo. Veja de novo como o Suker usa o braço. E o juiz acabou marcando a falta. Não, só um tiro de meta. E neste sábado, dia 2 de novembro, 4h30 da tarde, ao vivo, Compostela e Real Madrid. É mais uma atração exclusiva da ESPN Brasil para você. A disputa do Codro com o Hierro. Aí de novo o Hierro. Aí pela direita o Chendo. Levantou. Aí o Suker tentou um cabeceio para trás. O Roberto Carlos chega atrasado. E o corte do Lorente. A bola vai pela linha de lado. Manual para o Real Madrid. 12 minutos no segundo tempo. É o Campeonato Espanhol. 10ª rodada para você. Tentou a jogada o Mijatovic. A bola espirrada com o Seedorf. Ganhou o Seedorf. No comando, Mijatovic trabalhou com o Suker e agora, pelo alto, impressionante, não entra no Mijatovic aí lamentando. Foi um lindo lance, mais bonito do segundo tempo. Olha o corte em 2 zagueiros de uma vez. E a bola subiu pro azar do Real Madrid. Que lance do Mijatovic. Joga muito. E o Gustavo, de 27 anos. O Luizão, olha, é um dos jogadores mais interessantes do Campeonato Espanhol e foi o melhor jogador da temporada passada, o estrangeiro da temporada passada. Ele fez uma campanha brilhante pelo Valência, vice-artilheiro, e eu não me canso de dizer, para mim, a marca fantástica do Mijatovic. 28 gols e 17 passes para gols. Então dos pés dele saíram os 28 mais 17. Isso daí é mais que a metade dos gols que o Valência marcou. Então é uma marca muito importante, é expressiva a participação dele na campanha do vice-campeonato do Valência. 14 minutos, a falta sobre o Seedorf para o Real Madrid. O juiz é o Gracia Redondo. E veja de novo a falta sobre o Seedorf, cometida pelo Vivar Dourado. Hierro. Os jogadores do Real ficam pedindo a falta. A bola está sobrando aí para o Orreda. Você vê o Suker. Mijatovic ficou caído no meio do caminho. O juiz não marcou a falta, não. Falando em Mijatovic, eu fiz as contas aqui. O Valência foi a equipe com o melhor ataque na temporada passada. 77 gols marcados. E desses 77, ele marcou 28 e passou as bolas, para que 17 gols fossem marcados. Então, dos pés do Mijatovic saíram 45 gols dos 77. É demais, É um jogador que está acima da média, é um craque de futebol e foi uma contratação sensacional pelo Real.
foi o que motivou o Valência a contratar o Romário. Quer dizer, a perda do Mijatovic foi tão sentida que o Paco Voig, o presidente do Valência, pensou, bom, vou trazer o Romário, que assim eu estou substituindo um craque por outro, né? E aí deu no que deu. O Romário acabou não ficando, foi uma tremenda decepção no Valência, e o Mijatovic é lembrado até hoje com muita saudade. E saiu o cartão amarelo para o Fernando Redondo por esta entrada em cima do jogador Dani, 19 do Tenerife. Ele deu 3 entradas para cartão amarelo e recebeu amarelo apenas na terceira. É isso que não pode acontecer, mesmo um craque como o Fernando Redondo. Aí o Alcorta cortando. E agora a falta do Codro. Aí está o Codro, 29 anos, o bósnio Codro. Ele usa o braço, faz a falta. Clara em cima do Álvaro. Bem marcada pela arbitragem do Gracia Redondo. Roberto Carlos. Seedorf. Aí o Alcorta. Lorente bem para fazer o corte. Hierro. Aí vem o Hierro. Olha a arrancada do Hierro. Buscava o Zucker pelo comando. Aí Pablo Paz. Agora bota Chendo. Álvaro. A marcação do César. Ele bate pro gol e a defesa do Orreda. Ele tirou o César Gomes da jogada e mandou a bomba com a esquerda. Bonito lance do Álvaro. Olha só. E o Orreda está esperto, bem colocado. Faz a defesa, evitando o gol do Real. Olha o Álvaro, cresce no jogo. Olha o Zucker. E agora a falta. Aí está o Mijatovic. Estou sentindo nas costas. Vai sair cartão para o camisa 3, o Alexis. E como já destacou o Calçade, foi escalado no meio campo só para marcar o Mijatovic. E o Alexis pisou no Mijatovic. Olha, a falta acontece, cometida pelo 22, César Gomes. Ele acerta uma cotovelada no Mijatovic, hein? E depois vem o Alex e dá-lhe um pisão, né? Mas pisão é cartão amarelo? Será, Calçado? Olha, é uma agressão, né? Isso é para cartão vermelho. É aquela coisa do árbitro ceder às pressões, né? Você trabalha muito isso, acaba o Real é muito beneficiado pelas arbitragens e aí o árbitro vai, maneira no primeiro tempo e no segundo, quando é para cartão vermelho, dá amarelo. Porque você não precisa ficar aceitando esse tipo de agressão, né? Isso não faz parte, não tem nada a ver com o futebol. E ele tá... Você vê um susto ali, tá? Ele deu um tiro livre indireto, não, Luiz. Ele ergueu o braço ali, fiquei preocupado, hein? Ele ergueu o braço direito e dá a impressão que ele está pedindo para que a cobrança seja rápida, né? Espero que seja só isso, né? Porque tiro livre indireto, no caso desse, seria polícia pro árbitro. Vamos ver se ele vai erguer o braço esquerdo. Não, tiro direto. Zucker! Faltava, né, Luiz? Aí seria um daqueles absurdos fantásticos. Porque a falta foi muito clara, realmente, né? Absolutamente intencional. E em relação a tiro livre indireto, no mundo todo os árbitros estão cada vez menos marcando falta mesmo, naqueles lances que anteriormente se marcava tiro livre indireto. Porque em alguns momentos o jogador coloca todo o corpo na frente do adversário e tem árbitro que ainda marca obstrução. Quer dizer, isso foi uma falta e não uma obstrução casual, foi uma falta. Então é para marcar falta mesmo e não tiro livre indireto. Tem muito árbitro, os árbitros estão fazendo isso, eu não diria uma determinação, mas é uma corrente, quer dizer, a coisa parte da International Board, da FIFA, e os árbitros estão fazendo, principalmente aqui no Brasil também, o que é correto. Aí o Álvaro, o Mijatovic, e o Pablo Paz para fazer o corte, e erro, aí o Alcorta, foi lá o Codro, apertou, Alcorta, e a falta do Jokanovic sobre ele. Aí Fernando Redondo. Seedorf está soltinho pela meia esquerda, ele não tocou. Buscou o Raul. Devolução para o Redondo. Recebe o Álvaro. Você vê o Alexis na marcação. Também o Pablo Paz. Sobra do argentino. Olha o Paz aí. O argentino tem habilidade, não tem jeito. Mesmo zagueiro. Tocando pelo meio para o Vivar Dourado. Passa em profundidade para o Pinilla. E aí o Roberto Carlos bem na sobra. O Codro apertou e o Roberto saiu jogando pelo meio.
Sinto o aplauso do público, o reconhecimento. Aí está o Chendo. Trabalhou mais à direita. Jogada para o Raul. Sidorf encostou na marcação. Sai jogando o Jokanovic, mais um iugoslavo. Temporada passada atuava pelo Oviedo, 28 anos. Aí a toca de bola para o Dani. Aí está o Lorente, de novo o Dani. E a disputa com o Roberto Carlos. E a arbitragem marca só manual, hein? Só a saída de bola. Aí vem o Lorente para a cobrança. Vem o Hierro. Sobra do Alexis. E apenas o tiro de meta para o Real Madrid. Chegamos a 20 minutos. Aí o goleiro Wilgner, do segundo tempo, de 0 para o Real, 0 para o Tenerife. Esta que é a 10ª rodada do Campeonato Espanhol na temporada 96-97. 8 de dezembro, Real e Barcelona, é essa data, né, Alçade? 8 de dezembro. O jogo vai ser aí no Santiago Bernabéu. É um jogo para parar a Europa inteira, né? Para que os amantes do futebol possam acompanhar. Claro que o jogo começa a ficar revestido de um clima de decisão, às vezes prejudica um pouco do ponto de vista técnico a coisa, né? E aí o Dani faz uma grande partida, o camisa 19. Não na próxima rodada, a 11ª, mas na 12ª, um bom clássico, diria belíssimo clássico, Barcelona e Atlético de Madrid, né? A equipe que está aí, o Barcelona liderando a tabela nessa temporada, diante do campeão da temporada passada, e o Atlético que na temporada passada andou aprontando em cima do Barcelona. Aí a falta do Sidorf, você vai ver de novo, sobre o Jokanovic. Vamos ver, por esse ano. Agora, atinge o jogador e está punido com o cartão amarelo Sidorf. O Gracia Redondo realmente é o homem do segundo tempo. No primeiro ele deixa correr e no segundo ele tenta arrumar as bobagens que ele contribuiu, né? Isso não se faz, mas o cartão amarelo foi corretíssimo. Aí vem a cobrança do Lorente. Corta bem, Sidorf. Buscou o passe para o Mijatovic. Pablo Paz, a antecipação foi boa. De novo o Alcorta. Tem o erro pedindo, tem o goleiro. Aí o Alcorta no detalhe. 28 anos tem o Alcorta. E o manual para o Tenerife pela direita. 23 minutos no segundo tempo. Persiste o 0-0 no Santiago Bernabéu. O Barcelona tem 2 pontos de vantagem, empatando, independente do resultado do Barcelona na rodada. O Real não alcança o time catalão. Está o Pinilla, tá correndo como um louco. E a disputa com o Alcorta que você vê de novo. Aí chega o Alcorta. Fiquei com a impressão de falta do Alcorta, e foi a marcação do juiz. Pela direita a falta, de novo o Lorente. Olha o levantamento, Pablo Paz passou da bola, o Codro foi lá. Ele fica reclamando com o argentino, ficou caído ali, o camisa 4, esse que sai correndo. E tocou na bola e o juiz não marcou nada no lance, foi normal. Sidorf. Álvaro. 0-0. Levantamento para o Mijatovic. Muito forte, o Reda vai bem para fazer a defesa. Neste sábado, dia 2 de novembro, 12h30, mais uma rodada do Campeonato Alemão. É a Bundesliga ao vivo e exclusivo para você. Mais um grande evento no maior canal de esportes do Brasil. Você sempre destaca aí a atuação do Orreda e também do Pablo Paz, 2 jogadores argentinos, Luiz. E o Tenerife tem uma relação muito interessante com os jogadores e com os argentinos, né? Porque o Fernando Redondo também jogava pelo Tenerife, esses 2 jogadores, e o Jorge Valdano, que foi treinador do Atlético de Madrid, foi o primeiro treinador a levar o Tenerife para uma Copa da UEFA. O Tenerife que está pela 2ª vez na Copa da UEFA, agora com um treinador alemão. Codro, Pinilla. Olha a chance que perde o Tenerife, embora o Codro estivesse um pouco adiantado ali, hein? É um lance pra gente rever e tirar as conclusões se o Codro estava ou não impedido. Olha só, o toque de calcanhar do Codro para o Pinilla.
como o Hierro chega depois. Não deu pra gente ver de onde o goleiro saiu jogando, né? Qual foi a marcação do juiz. O Pinilla tinha uma posição muito boa pro chute, na cara do gol, na entrada da área, sem marcação. E digo mais, dava até pra parar a bola e encher o pé, mas ele bateu de primeira e bateu todo. Aí a falta sobre o Mijatovic. Falta pro Real, Seedorf vai pra cobrança. Chegamos a 25 do segundo tempo. 0 Real, 0 Tenerife. Aí o Roberto Carlos de novo na cobrança. Vê se o brasileiro agora acerta ao pé. No primeiro tempo ele teve uma chance e acertou. Foi no cantinho, o goleiro pegou bem. Garcia Redondo, juiz da partida, orientando a barreira. E lá vem bomba de Roberto Carlos. Vamos ver. Olha o Roberto. Lance ensaiado. E a bola vai, o Xendo tá aí, não entendeu pela linha de fundo. E você vê o Roberto Carlos aí no detalhe. Todas do Roberto hoje, né, Luiz? Ele procurou a jogada ensaiada, não bateu. E, aliás, esse tipo de chute de longa distância, o Roberto vai muito bem, porque tem uma pancada, né? E a bola leva um tremendo problema para o goleiro. O Reda já fez uma boa defesa do Roberto, um chute forte. Agora o Roberto tem tentado, quer dizer, e o Fábio Capello gosta muito da jogada ensaiada, então o Roberto tem tentado esse tipo de jogada. Claro que é um sintoma de respeito ao técnico do Real. Aí o goleiro Wilgner, Hierro. Xendo, Seedorf. Dá-lhe Tenerife. Olha o Pinilla. Codro vai pelo comando, fica solto, ele tentou aprofundar. E a falta sobre o Hierro, já cobrada pelo Roberto. Álvaro. Pinilla, recuperação do Tenerife. Passe na direita, bom lance. Você vê o Dani. Vai pintar o cruzamento. Exagerou um pouco, tiro de meta para o Real Madrid. O Tenerife, quando recupera essa bola nessa região, um pouquinho mais avançado em relação ao meio de campo, ao ataque, à defesa do Real, né, tem que esperar um pouquinho a chegada dos jogadores, porque o Real, o Tenerife sempre está com muita gente atrás e nem sempre dá para fazer a jogada rápida do contra-ataque, porque o jogador tem que ir sozinho com a bola, então ele acaba esperando. Entrando o Mila com a número 14 no Real Madrid, ele que vinha jogando em lugar do argentino Fernando Redondo. Aí a tentativa do técnico Fábio Capello para melhorar aí essa jogada no meio, hein? É a primeira mudança do jogo, Calçade. O Redondo ele tá voltando, né, de contusão, ele ficou muito tempo fora e ele também não está aí nas suas melhores condições físicas, já cansou o Redondo e também muito bem marcado no jogo de hoje, né? E o Jokanovic aí não desgrudou dele, os principais jogadores do Real com uma marcação quase individual, e a gente vê outro jogador aí, agora o Victor ao lado do Fábio Capello. Vamos ver quem sai, né, Luiz? Mais uma alteração, os dois para tentar mudar o jogador de meio de campo, e está saindo o Sucre. Exatamente, o Sucre, o Victor com a 26 entrando, e ele muda, mexe no ataque que não está funcionando hoje. Mexe, ele vai fazer o quê? Deixar Raul e Mijatovic à frente, e no meio de campo Victor entrando ao lado do Mila para ver se consegue melhorar essa produção, principalmente a chegada da bola, né? A bola em condições de ser finalizada pelos dois homens de frente. E o Alcorta experimentou de longe, hein? É muito normal isso no Real, não. Na temporada passada, o Mijatovic marcou 28 gols, como nós já dissemos, foi o vice-artilheiro. O Raul marcou 19, foi o quinto jogador, né, o quinto artilheiro do campeonato. E o Sucre, que saiu, foi o nono, com 16 gols. Na revista Dom Balón, uma revista muito conceituada na Espanha, o ataque ideal ao final do campeonato, segundo o jornalista Dom Balón, o ataque ideal teria Mijatovic e Raul. Exatamente como tem o Real agora, né, na sua frente, aí, ali nos atacantes, essa dupla com as mudanças do Fábio Capello. Mas vamos ver se o Mila, né, no meio de campo, e o Victor conseguem fazer o jogo fluir. Também só os dois na frente, a bola não chegando, Luiz, fica muito difícil. Chegamos aos 30 minutos do segundo tempo, restando 15, portanto, para o Real buscar o gol da vitória, hein? Manual para o Tenerife. Vai chegando lá o Llorente para fazer a cobrança.
Está o capitão do Tenerife. 30 anos tem o Lorentz. Pinidia e Codro. O Alcorta brigou, mas a bola saiu. É manual para o Tenerife. De novo o Lorentz para fazer a cobrança. Bola tocada para o Jokanovic. Melhor para o Victor. O Codro acompanhou. E a falta sobre o Mijatovic, marcada pelo Garcia Redondo, juiz do jogo. Outra falta sobre o Mijatovic ou até uma saída de bola. Mijatovic reclama com o Alexis. Mijatovic tem 27 anos. Vamos ver de novo a jogada. Ele dominou, parece que usou realmente o braço. E aí ele deu um chapéu no Alexis. Você vê que o bandeirinha já estava... O auxiliar já estava agitando sua bandeira. Pablo Paz. Jokanovic. Roberto Carlos. Muito forte, fácil para o goleiro Orreda. Neste sábado, 4h30 da tarde, ao vivo, Campeonato Espanhol. Compostela e Real Madrid, exclusivo para você, assinante da ESPN Brasil. A narração do Nivaldo Prieto e os comentários do Paulo Calçade. O Victor. Chendo. Ficou o passe na direita de novo para o Victor. E a bola saiu, é manual para o Tenerife. Mijatovic reclama muito, mas a arbitragem marca o manual para o Tenerife. Alexis para fazer a cobrança. Vai aumentando o desespero do torcedor do Real Madrid, dos próprios jogadores. Pablo Paz. Manual para o Tenerife outra vez. Empatar em casa com uma equipe considerada pequena, está o Mila, é sempre um problema no campeonato de pontos corridos. Real, Barcelona e Deportivo La Coruña ainda não perderam no campeonato espanhol. E erro. E o Jokanovic foi para dominar, acabou perdendo. Aí o Roberto Carlos. Aí o passe longo do Roberto, uma bola para o Álvaro. Pablo Paz, que partida do argentino. Vamos para o contra-ataque do Tenerife. Aí chegou o erro. Os jogadores do Tenerife queriam a falta. Roberto Carlos. Seedorf. Mila. Chendo. O Codro onde foi parar. Ganha a jogada do Chendo. Chuta contra o corpo do Chendo. E é manual para o Tenerife. É a 10ª rodada do Campeonato Espanhol que você acompanha pela ESPN Brasil. Aí o Mila. Que o Mijatovic estava impedido. Ele fica reclamando, mas o juiz marcou o impedimento no ataque do Real. E aí o goleiro Orreda que vai sair jogando. 0-0. Alexis. Jogou o Mila com ele. O Alex evitou o encontrão. E a bola saiu manual para o Tenerife. Real Madrid, que além de 26 vezes campeão da Espanha, como destacou o Calçade, é o maior vencedor da Copa dos Campeões da Europa, com 6 títulos conquistados. E ainda 2 Copas da UEFA e uma vez campeão mundial interclubes. Se não me engano, 17 Copas da Espanha, Copas do Rei, né? Exatamente, 17 Copas, 3 Supercopas, né? Que é quando o campeão da Liga enfrenta o campeão da Copa.
Realmente título que não acaba mais para o Real Madrid. E os de internacionais, como você disse, 6 vezes Copa da Europa, 2 Copas da UEFA e uma Copa Intercontinental em 1960. Aí o Mijatovic desesperado no repeteco. Você acompanhando a disputa de bola com o goleiro Orreda. Chegamos a 35 minutos do segundo tempo. 10 para terminar. 0-0 Real e Tenerife. Aí o manual para o Tenerife. Vai lá o Llorente para fazer a cobrança. É sempre ele. Aí está o Llorente. Jokanovic. E o impedimento. A arbitragem flagrou. O Pinidi estava adiantado. Roberto Carlos e Alcorta. Hierro. 36. Passe longo do Hierro. E o recuo para o goleiro Orreda. Você percebeu, o Real não está nem mais trabalhando a bola, né? O Real tenta essa ligação direta lá na frente. O Real que está adorando o Tenerife porque facilita a marcação, pega o defensor de frente e pode cabecear a bola, simplesmente sair jogando com ela e valoriza também a equipe do Tenerife. Sai mais um cartão amarelo agora. O Tenerife valoriza, está sabendo jogar o Tenerife, né? Tá direitinho. E aí uma cacetada do Hierro, hein, Luiz Roberto? Pois é, você tira as suas conclusões aí, mas se eu tô apitando, olha só o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Se estamos no apito, acho que botamos o vermelhinho na jogada. Vermelhinho, né, Luiz? E digo, Mário, o Hierro tem história, hein? O Hierro foi o jogador mais indisciplinado na temporada passada. Ele levou 10 amarelos e 3 vermelhos. Então tem história o Hierro. Ele gosta e ele sabe bater. E o árbitro, só que com esse árbitro aí, Luiz, vermelho, só se for caso assim de polícia mesmo, sai preso, sai de camburão do estádio, porque já teve lance para cartão vermelho, sim. Logo mais às 8h30 da noite, programa 30 minutos nesta sexta, dia 1º de novembro para você. Apresentação do Luiz Alberto Volpi. Olha o tiro longo e o goleiro, Hilgner, para fazer a defesa. De novo, chute do Dani, é uma das grandes figuras da partida. E no 30 minutos desta sexta-feira, entre outras reportagens, você vai acompanhar Márcia Fu, a guerreira do vôlei que está criando cavalos. Portanto, nesse dia 1º de novembro, 30 minutos às 8h30 da noite. Olha o Capello desesperado, não é muito comum não no Real, pelo menos, né? Ele fica sempre acompanhando os gols, sentadinho no banco de reservas. A impressão que ele tirou o Álvaro agora. Está o Lassa entrando com a 19 no time do Real Madrid. O Álvaro que tinha passado a jogar lá pela ponta esquerda depois da entrada do Victor. E outra vez o goleiro Orreda. 38-30, hein? 0-0 no Santiago Bernabéu, Real e Tenerife. O Lassa tem uma história interessante. Ele começou a carreira dele como atacante, mas ele se dá melhor como defensor mesmo. Hoje é a posição dele, mas é até interessante pra gente ver onde é que vai jogar o Lassa. Se joga na posição do Álvaro, que foi deslocado, ou se ele atua no meio de campo. Eu até acho que ele vai ter uma função um pouquinho mais ofensiva, né, Luiz? Porque é o que está precisando o Real Madrid, que esse resultado é péssimo jogando em casa. Aí está o Lassa. E a bola vai saindo em manual, que o Pablo Paz já chegou para fazer a cobrança. 0 Real, 0 Tenerife, 10ª rodada do Campeonato Espanhol. E nesse sábado, dia 2 de novembro, Compostela e Real Madrid para você, hein? 4h30 da tarde, ao vivo e exclusivo. Aí o Hierro. Aí o Victor. Seedorf. Pro Victor. Jokanovic. Chendo. Pablo Paz conseguiu um desvio. Aí vai de novo o Chendo.
Recomeça com o Hierro. Aí você vê o Raul de novo. Levantamento da cobrança de falta da direita. (40 minutos). 5 para terminar no Santiago Bernabéu. A tentativa do Real, Pablo Paz, e o Raul, recuo estranho. E escanteio para o Real Madrid em 41 minutos. Olha o Raul e o Orreda aí. Orreda é argentino e não vai afinar essa jogada do Raul, não. Aparece o erro. Aí está o Orreda. E o Gracia Redondo está ali entre eles. Agora também o César Gomes vai para o chão. Estão atirando objetos aí ao gramado. Os jogadores, olha lá, eles estão até retirando, né? Os torcedores jogam moedas. E olha, isso aí dá rola aí, viu, no Campeonato Espanhol. Pode gerar uma interdição do estádio. O Deportivo La Coruña teve o Riazor lá interditado por um período em função de uma moeda que acertaram no árbitro. Depois, até que o caso seja julgado, o estádio foi desinterditado, mas ainda corre perigo. E aí a gente observa... Parece um isqueiro, né? Parece o pessoal demais dói, viu? E a torcida fica bem pertinho, né, Luiz? Então acerta no jogador, realmente machuca. Mas o que vale nesse momento é se não é se machuca ou não. É que ele foi atirado... Um objeto foi atirado ao gramado e pode complicar a vida do Real Madrid. O árbitro, o Bananão, deixou, né? Os dois discutiram, um peitou o outro e ficou de graça. Torcedor do Real empurra o time, escanteio. Roberto Carlos na cobrança. Olha a chance aí. E a novo escanteio para o Real Madrid. É impressionante o clima que vive o estádio Santiago Bernabéu nos minutos finais. Vai de novo o Roberto Carlos, Hierro está lá dentro. Hierro conseguiu tocar, mas a bola foi lá para a esquerda. Aí o lance mais à frente do Victor. E é novo escanteio para o Real Madrid. É uma pressão total do Real nesse finalzinho do jogo. Aí você vê o Hierro na grande área, vai lá o Raul para a primeira trave. Aí o goleiro Orreda, mais à frente ali o Pablo Paz. 43 minutos. Olha o Seedorf, vai experimentar. Roberto Carlos. Aí o Roberto. Que lance do Roberto Carlos. Pintou cruzamento. Na hora de tirar o 10, o Roberto Carlos errou no cruzamento. Ele tocou no meio das pernas do Dani. Foi bonito. Aí o Seedorf fica reclamando da falta. A bola sobrou com o Alcorta. Ou com o Victor, perdão. E agora? Pra mim foi, porque ele tocou o joelho do adversário, um leve toque, mas ele derrubou. Eu daria essa falta também. Você vê ali o Capello mais uma vez, muito preocupado. Aí o Victor sai jogando, Roberto Carlos, 44 minutos. Aí o Roberto Carlos, passe longo pro Raul. E o goleiro Orreda toca a bola pela linha de lado, é manual para o Real Madrid. Olha o Raul na direita, vai pintar o cruzamento. Chegou o Alexis cortando, a bola sobra com o Chendo. Aí o passe pela direita para o Raul, ele chega dominando. Olha o Alexis onde está, ele tenta o drible. E o Pablo Paz sai jogando. Que atuação do argentino. Aliás, os dois argentinos, hein, Luiz? Tanto o goleiro Orreda quanto o Pablo Paz, uma grande atuação. E também um destaque para o técnico Jupp Heynckes, que armou a marcação
muito bem feita. O Real se complicou, não conseguiu jogar. Tudo bem, a marcação foi ótima, mas o Real também não apresentou, não foi uma grande exibição do Real Madrid, que facilitou essa boa marcação da equipe do Tenerife, que tem seus méritos. E Luiz, permanecendo nesse resultado, a rodada termina, essa 10ª rodada termina com a seguinte classificação: em primeiro, Barcelona, 26 pontos. Em segundo, Real Madrid e La Coruña com 22. O La Coruña adorou esse resultado porque chega aos 22 pontos. Em quarto, Betis, 18. Em quinto, Valladolid, 17. E em sexto, Valência e Racing. E aí o Roberto Carlos no finalzinho, 45-30. Seedorf é deixadinha. Mijatovic não domina. E o Llorente foi lá, mandou pro ataque. E aí você vê o Pinilla se enrolando com o Hierro. E o jogo prossegue. Nos resultados dessa 10ª rodada, o Sporting Gijón 0, Atlético de Madrid 1, Barcelona 3, Valência 2, Valladolid 0, Sevilha 1, Atlético Bilbao meia dúzia, Logroñés 0, Extremadura 1, Compostela 1, Celta 0, Saragossa 0, Deportivo La Coruña 1, Real Sociedad 0, Hércules 0, Racing 1, Betis 1, Espanhol 2 e Raio Vallecano 2, Oviedo 2. E para quem gosta, para quem curte lá a rabeira da tabela, em último lugar o Hércules e o Extremadura com 4 pontos ganhos cada uma dessas equipes. Uma campanha péssima, uma vitória e um empate de cada um e 8 derrotas. Aí vem o Tenerife no finalzinho da partida. Bola com o Dani, um dos personagens desse jogo. Calcanhar para o Vivar Dourado. E a falta sobre ele. Aí está o Vivar Dourado no detalhe. Já estamos chegando aos 47 minutos. Seedorf finalmente fez a falta, você viu aí. Vai ter uma mudança aí no finalzinho do jogo. O técnico Jupp Heynckes vai mexer no time aí só para, claro, o número 11, Juanelli. E a plaquinha eletrônica de última geração foi encoberta aí no seu vídeo, mas que acende com o número de quem vai sair. É o Pinilla que vai sair. É mais uma alteração para esfriar essa tentativa do Real de marcar seu gol ainda no final do jogo, mais para tentar fazer com que se jogue menos e termine o jogo logo, porque não vai mudar nada essa altura do campeonato. Um jogador que entra lá na frente vai correr apenas um pouquinho e até ganhar um prêmio, né, Luiz? Aí está o Juanelli. 47-40, hein? Quase 3 além do tempo. Descontos pelas substituições. O período de desconto pelas substituições já foi aplicado no jogo aí. Os 2 minutos, né? Já estamos com 3 além do tempo normal. E neste instante apita Gracia Redondo. Termina no Santiago Bernabéu. Real Madrid 0, Tenerife também 0. Pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol de Futebol. Esporte assim nunca se viu. ESPN Brasil.